Olá pessoal do meu canal Página Divina, irmãos em Cristo, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para trazer para você mais um assunto bíblico, mais um tema bíblico. E desta feita vamos trabalhar o seguinte tema, né? Se Jesus tinha ou não a natureza pecaminosa. Então o tema é uma simples pergunta: Jesus tinha a natureza pecaminosa que temos ou não? Então vamos trabalhar essa temática e tirar as nossas conclusões, certo? Hoje existem algumas pessoas que defendem que Jesus tinha natureza pecaminosa, que isso realmente é um absurdo, né? Por achar que Jesus veio do ventre de Maria, então Jesus tinha a natureza pecaminosa, mas não tem lógica. Até cientificamente, né? Existem algumas comprovações, dá-se a entender que Jesus ele não teve, em hipótese alguma, a natureza pecaminosa porque veio do ventre materno de Maria. Então vamos trabalhar essa temática e tirar as nossas conclusões, certo? Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender dentro das Sagradas Escrituras, tá aqui. Primeira coisa que precisamos entender na Bíblia Sagrada é o seguinte: temos que diferenciar a concepção de Jesus da concepção humana. Entendeu? Concepção de Jesus e a concepção humana. Temos que entender isso. O que é concepção? É o ato de conceber. Pronto, é isso aqui. Neste caso, no contexto materno, é o ato da mãe conceber o filho, né? No momento em que o pai e a mãe têm relação sexual, e ali o esperma entra no óvulo e fecunda. Então a concepção é isso, o momento da concepção é isso, é o momento ali não é o nascimento é uma coisa, né? E a concepção é o momento em que o óvulo adentra o esperma adentra no óvulo e ali começa o processo de fecundação. Então a concepção, ela parte desse princípio, né? Tem outras explicações mais lógicas, mais coerentes, mas dentro do meu pouco conhecimento na área científica, eu me limito apenas a essa situação. E de uma maneira mais prática, para a gente não embaralhar tanto a nossa mente, né? Vejam só, a concepção humana, ela é diferente. Ela acontece através de um contato sexual, do relacionamento sexual. Isso é o que precisa entender. A concepção humana ela surge a partir do relacionamento sexual entre o pai e a mãe. E se você começa a observar lá no livro de Salmos 51, versículo 5, diz assim: que em pecado, disse somente Davi, eu fui formado, né? E em iniquidade me concebeu minha mãe. Então o homem em si nascido de mulher, entendido buscando entendimento aqui nesse texto, geralmente vai dar-se a entender o quê? Que todos já nascem com a natureza pecaminosa, todos já nascem em pecado. Mas é diferente de Cristo. Porque diz assim: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Entenda só. Quando a gente começa a verificar esse texto, temos que entender o seguinte: só Michel foi formado em pecado, foi concebido em pecado, e nasceu em iniquidade. Temos que pensar no seguinte: mas de que forma ele nasceu? De que forma ele foi gerado? De que forma ele foi concebido? Através de um contato, de um relacionamento sexual. Então é diferente. Já Jesus não. Se a gente vem para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35, diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Entendeu? E aqui no capítulo 1 de Mateus, no versículo 18 e 20, olha o que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então não foi grávida de José, foi grávida do Espírito Santo, através do Espírito Santo. 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Primeiro, tá claro, quando José pensa em deixar Maria, o que é que diz o texto? O anjo aparece em sonho e diz: olha, não deixe Maria, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Primeiro, tá claro, a Bíblia não menciona que Jesus era de José, foi proveniente de José, não. A Bíblia deixa claro que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então há uma diferença crucial entre a concepção humana e a concepção divina, que é de Cristo, né? Entre a concepção humana e a concepção de Cristo. Entendeu como é? Então tem alguns textos aqui na Bíblia Sagrada que nos dão uma maior, uma maior compreensão a respeito disso. Às vezes a gente diz assim, que se Jesus foi tentado, então ele tinha a natureza pecaminosa, né? É o que muitas pessoas acham. Não, Jesus foi tentado. E se ele foi tentado, é porque ele tinha a natureza pecaminosa. Mas a coisa não funciona bem assim. Não funciona de jeito nenhum. Vamos entender o seguinte. Vamos para Hebreus, né? Hebreus, capítulo 2. Versículos 16 e o 18. Para a gente entender melhor aqui. Hebreus, capítulo 2. Versículos 16 e 18. Olha o que diz. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos pecados de todos. Então veja só, diz que em tudo ele se fez semelhante aos homens, certo? Olha o que diz o texto. Se tornasse semelhante aos irmãos, aliás, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Vamos entender. A gente vem para Hebreus também 4. Aí a gente agora vem para Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Vamos entender aqui melhor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Até o 15. O 15 já é o suficiente. O versículo 15. Lá diz que, em Hebreus 2, diz que em tudo ele foi semelhante aqui aos irmãos, certo? E aí, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Primeiro, aos irmãos e não aos pecadores. É o primeiro ponto, certo? Quando a gente começa a observar, a gente vai ver que Jesus aqui em tudo ele foi tentado. E o contexto aqui de ser semelhante é ser tentado, é ter passado por provações. E lá em João 15, 16, 33, Jesus disse assim, ó: eu vos tenho dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus começa também a falar das angústias. Você vê que ele também passou por angústias, por dificuldades. Então, a nossa semelhança e a semelhança de Cristo é que ele passou por dificuldade. Ele sofreu, entendeu como é? De tal forma que Paulo, no seu sofrimento, disse que trazia sobre o seu corpo as marcas de Cristo. Então temos que verificar o texto de uma maneira mais ampla. Então quando observamos isso aqui, temos que entender que Jesus em tudo foi tentado. Primeiro em tudo ele foi semelhante. Mas em que? Em que contexto? Se você observa o contexto, não é que ele foi semelhante em pecado. Não, não. Porque você vai ver que o texto seguinte diz que ele pode socorrer a descendência de Abraão. Então socorrer foi semelhante em que? Nas dificuldades. Leia o contexto direitinho. Não em pecado. Em dificuldades, em humanidade.
não que não em pecado. Aí não tem lógica. É ler o contexto direitinho, é ler o texto à luz do seu contexto para você entender as coisas. O versículo 4 diz que ele em tudo foi tentado. Vamos lá. Se a gente diz assim, então Jesus ele foi tentado em tudo. A gente talvez pode... Jesus foi tentado em tudo. Certo? Está dentro do texto. Em tudo. Muito bem. Mas vamos aqui. Antes da... Eu ia falar agora do assunto, mas eu vou falar ele posteriormente, daqui a pouco. Vamos primeiro para uma reflexão aqui. Adão, quando foi tentado, ele foi tentado em que momento? Antes da queda. Adão foi criado homem perfeito e sem a natureza pecaminosa. E foi tentado sem a natureza pecaminosa. Você entendeu? Jesus também foi tentado sem a natureza pecaminosa. Porque quando Deus criou Adão, ele criou Adão perfeito, a sua imagem e semelhança. Sem a natureza pecaminosa. Primeiro, a natureza pecaminosa nunca fez parte do ser humano. O ser humano quem a aderiu para si através do pecado, através da sua queda. Então Jesus veio como um homem perfeito. Entendeu? De tal forma que lá em Romanos, se não me for memória 5,14, a gente vê Jesus como Adão como tipo de Cristo. Mas Jesus é o tipo, Adão é o tipo de Cristo em que sentido? O primeiro Adão, o Adão sem pecado, para melhor dizer, ou seja, o Adão na sua fase de inocência. Um Adão que nunca tinha pecado, um Adão perfeito. Esse é o símbolo de Cristo. Ele simboliza Cristo nesse ponto. Então o que acontece? É um tipo de Cristo. Adão foi tentado antes da queda. Ele não tinha natureza pecaminosa quando foi tentado. Jesus foi tentado também sem ter natureza pecaminosa. Isso aqui é o que precisa ser entendido. Mas vem a expressão, mas ele foi tentado em tudo. Vamos lá. Se você diz para mim que Jesus foi tentado em tudo, então vamos imaginar uma coisa. Se você diz que Jesus foi tentado em tudo, então vamos imaginar uma coisa. Então, suponhamos, Jesus ele foi tentado a roubar. Você vai ter que admitir isso, que Jesus foi tentado a roubar. Pelo texto, em tudo. Se é em tudo, acabou. Aí você também vai me dizer que Jesus foi tentado a matar, né? Você vai também ter que me dizer, e ser obrigado dessa forma a afirmar, que Jesus foi tentado a praticar todo tipo de perversão sexual. Então você vai ser obrigado a me dizer que Jesus foi tentado a fazer tudo o que não prestava. Uma coisa eu digo, nem eu e nem você jamais somos tentados em tudo. De jeito nenhum. Jamais. Porque nem tudo a gente conhece. Entendeu? Nem todos os atos nós conhecemos. E muitos atos que conhecemos, até o ser humano na sua naturalidade, ele repudia. Entendeu como é? Ele repudia. Tem atos que o ser humano não é tentado a fazer. O ser humano na sua queda, no seu estado pecaminoso, ele não é tentado a fazer. Então vamos entender uma coisa. Jesus, quando foi tentado em tudo, mas em tudo o que? É preciso compreender o texto. Eu digo, gente, não vão procurar, não vão ver a palavra à luz do seu, fora do seu contexto. Não se pode pegar uma palavra, tirar o significado dela e dizer, olha, significa isso, então o versículo quer dizer isso. Não, tem que pegar a palavra, tirar o significado daquela palavra e ver o que aquela palavra está dizendo no contexto. Para depois a gente não fazer um monte de heresia, um monte de besteirol teológico, e quando pensa que não, fica aquela salada, eu não sei nem de que. Então eu sempre digo, vamos ler o texto à luz do seu contexto. É a melhor coisa. Então a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado antes da queda. Você entendeu? Jesus foi tentado antes da queda. Adão foi tentado antes da queda. Jesus significa dizer, tentado sem natureza pecaminosa. Jesus foi tentado sem natureza pecaminosa. Então quando diz que Jesus foi tentado em tudo, mas em tudo o quê? Em tudo aquilo que em todas as áreas comuns do ser humano. Que áreas são essas? Em todos, no corpo, na alma e no espírito. Jesus foi tentado no corpo. Quando ele estava lá, no capítulo 4 de Mateus, a primeira coisa que ele foi tentado foi em quê? Na carne. Olha, vai aí, olha, o inimigo chegou para ele, ordena que essas pedras se transformem em pão e se alimente que você está com fome. Ele disse, nem só de pão verá o homem. Chegou lá o inimigo. Você não é Deus? Você não diz que é filho de Deus? Então precipite daqui para baixo, porque está escrito lá, está escrito, né? Que a seus anjos ele vai dar ordem a teu respeito e vai te guardar em todos os teus caminhos. Não tentarás ser o teu Deus. Na alma.
Quer dizer, a alma é a nossa parte imaterial, que é responsável por nossas emoções, desejos, mas também foi tentado no espírito. O inimigo disse, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Jesus disse o quê? Só adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Então Jesus foi tentado em tudo, corpo, alma e espírito, em todas as áreas comuns do ser humano. Mas isso não significa dizer que Jesus foi tentado a fazer todo e qualquer tipo de pecado. Não é assim. Tentado em tudo. Em todas as áreas comuns da vida humana. Corpo, alma e espírito. Pronto, X. Você entendeu como é? Então, gente, Jesus não tinha a natureza pecaminosa. Sabe por quê? Lá em Hebreus 7:26, diz que Jesus ele era imaculado, sacerdote imaculado, quer dizer, sem mácula. A natureza pecaminosa ela é uma mácula na vida do homem. Entendeu como é? Então, não vamos usar a lógica, ó, não vamos agora botar a natureza pecaminosa em Jesus usando a lógica, vamos usar a Bíblia. Tá aqui. Aí Hebreus 2:16-18. Aí você vai lá na Bíblia e procura, tá lá. Hebreus 2:16 ao 18. Jesus era um cordeiro imaculado, significava dizer sem mácula. Se você ainda vai lá para o capítulo, aliás, perdão, Jesus é um cordeiro sem mácula, é Hebreus 7:26, certo? Em Hebreus 7:26 Jesus era um sumo sacerdote, mas diferente, sem mácula, santo e separado dos pecadores. Significa sem mácula, é sem mancha. E a natureza pecaminosa ela é uma mácula, ela é uma mancha na vida do ser humano. Isso é para ser entendido. Vai lá para o capítulo 7 para você ver o tipo de mancha que é a natureza pecaminosa. Aí você vai pegar o capítulo 7 e vai ter que aplicá-lo à vida de Jesus. Entendeu como é? Não é bem assim. Vai lá no capítulo 8 que você vai ver agora a luta entre a carne e o espírito, da velha natureza e a nova. O que a nova natureza tende e o que a velha natureza tende. É complicado mesmo. Então isso aí é uma mácula, é uma mancha na vida do ser humano. Sendo uma mancha, Jesus não tinha, que ele era um... Vai lá em 1 Pedro 1:19, certo? 1 Pedro 1:19. Jesus era um cordeiro imaculado e sem mancha. Olha agora, não tinha. Agora eu quero levar você para ler um texto em 2 Coríntios, acho que é 5:21. 2 Coríntios 5:21. Olha o que é que diz em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não nasceu, que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado. Entendeu como é? Significa dizer, ele não conheceu a mácula do pecado. Deus o fez pecado, mas de que forma? É porque Deus colocou sobre Cristo todos os nossos pecados. Aí é outra história. Então, Jesus era sem mácula, sem mancha. E quando Deus, aqui pelo contexto, fez Jesus pecado, era quando ele estava na cruz do Calvário. É diferente as situações. O contexto aqui é esse. E Jesus era um cordeiro sem mácula, sem mancha. Então, meu querido, uma coisa é essa. Jesus, ele não tinha natureza pecaminosa. Ele foi 100% Deus, mas também foi homem perfeito. Como perfeito foi Adão, no seu período de inocência lá no Jardim do Éden. E para você que muitas vezes quer usar a lógica, não, é porque ele veio de Maria, ele tem que realmente, ele tinha natureza pecaminosa. Vamos entender uma coisa, entenda só isso aí. Quando a Bíblia fala lá no pecado, geralmente, quem é responsável pelo pecado? A Bíblia nunca diz que foi a mulher, a Bíblia sempre fala que foi Adão. Então só tem a natureza pecaminosa aqueles que vêm diretamente de Adão, que são filhos diretos de Adão. Jesus não é filho direto de Adão, Jesus é filho direto do Pai, foi o Espírito Santo que gerou no ventre de Maria. O ventre de Maria foi apenas que Deus a emprestou, Deus emprestou aquele ventre. Para quê? Para que Jesus pudesse desenvolver ali. Entenda só, que a ciência hoje, por exemplo, o feto, ele não tem o mínimo contato com o sangue da mãe enquanto está no seu ventre. Ele é o que? Protegido, tudo ali é protegido por uma camada de epitélio. Entendeu? Então o feto não tem contato com o sangue da mãe. Sendo assim, o que acontece? Ele é
suga os nutrientes do sangue, apenas isso, mas não tem contato com o sangue da mãe, de tal forma que muitas vezes, muitas mães aidéticas têm filhos que não têm AIDS. Por quê? Porque ele não tem contato dentro do ventre com o sangue da mãe. Então significa dizer, não corria no sangue de Jesus, nas veias de Jesus, o sangue de Maria não, de jeito nenhum, ó. Então Maria foi apenas, o ventre de Maria foi apenas emprestado para que Jesus pudesse, através dele, se desenvolver. Apenas isso, gente. Então vamos parar com isso, achar que Jesus tinha natureza pecaminosa. Não, não. Quem tem é eu e você, homens naturais e pecadores. Jesus não, ele era sem mácula, imaculado, perfeito. Certo? Então, essa é a minha opinião. Fiquem na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.